pessoal, hoje vocês vão acompanhar de pertinho a minha rotina para fazer 500 bolos no pote. Então a Milena, minha camera girl, ela vai mostrar tudinho para vocês, tá bom? Bom, pessoal, aqui tá a produção da Widia. Tô mostrando aqui pra vocês, ó, eles já iniciaram a produção ontem e eu vim aqui pra mostrar a continuação hoje. Então, eles já produziram 144 bolos de pote. Esses daqui já tá com o bolo e o recheio e aí falta a cobertura por cima que a gente vai finalizar. Aqui já tem os recheios de creme e aqui os de brigadeiro. Em paralelo, já estão sendo feitos os bolos, porque assim que sai do forno, a gente deixa ele esfriar e aí na sequência a gente esfarela ele aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Esfarela ele assim, ó, pra fazer a montagem dos bolinhos. Então aqui tem o bolo de chocolate, a massa, o bolo de massa, a massa branca e aqui, ó, os recheios que estão saindo do forno. Aqui também tem a produção, ó, a produção de brigadeiro, os bolos de brigadeiro já estão aqui, chocolate brigadeiro. E aqui estão os potinhos que a gente tá utilizando para fazer todo o recheio e toda a confecção. São 500 bolos no total, então aqui tem 103 de chocolate e aqui 144. Bora fazer mais porque tem muito trabalho ainda hoje. Gente, os adesivos acabaram de chegar. Aqui, ó, quem é de Mauá e região e quiser pedir, ó, tá aqui. E pode seguir lá no Instagram, @zizidoces, viu? zizi.doces_. Bora começar então com a produção de 250 bolos de chocolate com o recheio de brigadeiro. Então, por enquanto que a Widia estava trabalhando ali na execução dos bolos, eu estava apoiando ela fazendo o brigadeiro de panela. E aí o ponto do brigadeiro é antes de deixar ele virar brigadeiro de enrolar, né? A gente deixou um ponto dele mais de creme para conseguir rechear os bolos. Nessa panela aqui, o Widia, foram 5 caixas de creme de leite. Exato, e 4 de leite condensado. E 3... E 4 colheres de Nescau. Pronto, ó. Ó, aqui a gente tá com a forma do bolo de chocolate, eu vou cortar e esfarelar. Depois que eu mexi os brigadeiros, eu comecei a esfarelar os bolos. Então, isso era um sistema de produção. A gente fazia os bolos, fazia os recheios e depois, quando eles estavam frios, a gente cortava e esfarelava, igual eu tô mostrando aí pra vocês. Para essa mão de obra, a gente pediu ajuda de mais pessoas. Então, além de mim, a Nadege, que é a mãe da Widia, chegou para apoiar nessa produção. Como vocês estão vendo, uma receita de bolo, na verdade, 2 receitas de bolo, dava bastante bolo esfarelado. Isso apoiava na produção. Agora a gente vai explicar para vocês como que a gente montou. Então, a Widia comprou esses potes de plástico com tampa e aí eu fui posicionando eles na mesa. Pra gente montar o bolo, primeiro vai um recheio na base. Na sequência, a gente coloca de 2 a 3 colheres de sopa de bolo e depois a gente umedece esse bolo com essa calda. No caso aqui, era leite condensado e água para fazer esse processo de umedecer. Depois dessa camada de bolo, a gente coloca mais um recheio, mais uma camada de recheio. E agora a gente entra nesse sistema de produção. Então, é recheio, bolo. Sempre a gente considerou essas quantidades, tá bom? A gente colocou isso dentro de algumas bisnagas e a gente foi fazendo ali em círculos, né, em aspiral, o movimento para colocar o recheio dentro do bolo. Aí a gente entrou numa super linha de produção, então eu fui colocando os potinhos em cima da mesa e enquanto algumas pessoas iam colocando os recheios e os bolos, eu ia separando os potinhos para entregar para a próxima etapa do processo. Quando a gente fala de culinária, a gente sempre fala de muitas etapas e para bolo de pote não é nada diferente. Então aqui a gente continuou os mesmos processos que vocês já viram. Um pouco de recheio na base, bolo, recheio no meio
bolo em cima. E aí a gente não pode esquecer de sempre que tiver uma camada de bolo, a gente umedecer a massa para ela ficar bem deliciosa e bem molhadinha quando o cliente for comer. E assim a produção foi sendo feita. Olha o quanto de bolo foi saindo, gente. E aqui a produção não para, então a gente aproveitou para fazer mais uma leva de bolos. Se eu não me engano, cada mesa cheia dessa dava cerca de 70 a 80 bolos de pote. Era uma boa quantidade, assim, por leva. E aí a gente conseguiu fazer até que rápido os bolos. Aqui foi o momento que a gente já, depois de rechear, né, fazer todo esse processo dos 250 bolos, a gente voltou eles para a mesa novamente. Começamos a abrir, porque agora a gente ia colocar a cobertura, que no caso era chantilly e granulado. Depois a gente ia fechar e, fechando o potinho na tampa, a gente ia colar o adesivo que a gente mostrou para vocês no comecinho do vídeo. Então lá a gente foi fazer a produção. Enquanto a Widia passava o chantilly por cima para ficar aquele aspiral bem bonito, eu ia jogando uma colher de chá de brigadeiro de granulado, aqueles granulados quadradinhos, em cima dos bolos. Em paralelo, o Angel, né, que é o marido da Widia, ia fechando os potes, e o Diógenes, que é o meu marido, que vocês estão vendo aí no cantinho do vídeo, estava finalizando o corte das etiquetinhas que iam em cima, dos adesivos que iam em cima ali da tampa do bolo, pra gente fechar. Foi um bom sistema de produção que a gente criou aqui para ser o mais rápido possível, o mais produtivo também. Até porque o tempo estava correndo e a gente tinha menos de 24 horas para entregar esses bolos. Então, bora continuar. Aí os meninos tinham parado um pouquinho para continuar cortando. O Diógenes estava atualizando algumas mensagens. E, em paralelo, eu e a Widia, a gente estava fazendo ali mais chantilly para continuar preenchendo ali os bolos com o recheio e finalmente fechar. Depois dessa etapa do chantilly granulado, a tampinha com o adesivo, a gente considera que o bolo está pronto, e aí ele está pronto também para ser guardado na geladeira até o dia seguinte, que é quando a gente vai transportar ele para o lugar oficial onde ele vai ser utilizado. Então a gente continua essa produção durante a noite. Eu não lembro que horas a gente foi dormir no dia, mas eu acho que foi quase umas 3 horas, 4 horas da manhã. A gente foi dormir bem tarde, viu, gente? E aí, quando o corpo não aguentava mais, porque a gente passou o dia inteiro fazendo bolo de chocolate, bolo de massa branca, aí a gente parou ali para continuar no dia seguinte, que a gente também acordou bem cedinho, por volta de umas 6 da manhã. Então, a gente continuou a produção aí dos bolos de pote. Vocês estão vendo a agilidade que a gente estava fazendo. Eu queria que a gente fosse rápido, tão rápido quanto a gente é nesse vídeo editado com a velocidade aumentada, né? Que aí seria o nosso sonho de consumo. E depois de muito esforço, olha essa mesa repleta de bolos recheadinhos e com a tampinha ali para entregar para o cliente final. Gente, não é uma graça? A Widia, ela é muito esforçada para fazer as coisas dela, as produções dela. Então, se você ainda não conhece ela, eu vou deixar o Instagram dela, o canal dela, para ela postar esse vídeo também, para vocês conhecerem um pouquinho mais o trabalho. E lá ela vai postar vídeos só sobre culinária. Agora a gente vai para a produção dos 250 bolos de creme, ou massa branca e creme, né, que é como a gente fez. Aqui ela iniciou a produção dos bolos, depois as quantidades, os recheios, como que ela fez, eu posso deixar na descrição, vou pedir para ela me mandar aqui, mas no vídeo do canal dela, principal, que vai ter o mesmo vídeo, ela vai explicar para vocês como que foi feita a quantidade e o cálculo para fazer esses bolos, tá bom? Então, fiquem tranquilos, aqui não é um canal de culinária, mas a gente vai mostrando os vlogs para vocês. Para a produção dos bolos de massa branca com creme, o formato é o mesmo, né? Vocês lembram? Então, primeiro a gente faz uma base de recheio, aqui é creme de ninho. E depois a gente coloca de 2 a 3 colheres de bolo. O bolo já tá esfarelado, né? Então, a gente coloca de 2 a 3 colheres de farelo de bolo. Depois a gente molha com aquela misturinha que vocês já conhecem também, que é o leite condensado com água. E na sequência a gente continua a produção. Então, coloca mais recheio. Termina com 3 colheres de
farelo de bolo por cima e depois fecha com a cobertura. No caso dos bolos de creme, a gente fechou ele também com o creme por cima e a gente farelou não, né? Polvilhou ninho. Então ficou uma delícia aquele bolo assim, muito cremoso, muito macio, muito molhadinho, assim, deu água na boca. Gente, só da gente produzir já tava dando água na boca, imagina na hora que a gente experimentou. Olha aqui a quantidade, aqui era o momento que a gente já tava começando a polvilhar o ninho em cima ali do creme. Alguns bolos foram com cobertura de chantilly também, igual o bolo de chocolate. Mas como a gente viu que o creme estava muito saboroso, a gente decidiu fazer o fechamento de alguns outros bolos com cobertura de creme também e polvilhar o ninho por cima, tá bom? Aí vocês podem escolher qual o melhor formato para vocês, mas nesse caso aqui, a gente fez nesse formato e super funcionou. Até porque eram clientes diversificados, então não teria problema a gente fazer essa mescla. Aqui era o momento que a gente estava finalizando a produção, então por enquanto que a Widia colocava a cobertura, eu terminava de polvilhar e já ia fechando os potinhos e colocando os adesivos. Aqui o pessoal já tinha jogado a toalha, né? Já tinha ido dormir, mas eu e ela continuamos na produção até o corpo realmente não aguentar mais. E olha que produção incrível, né? Quando a gente vê o vídeo com a rapidez que ele tá, fica muito legal acompanhar toda essa produção. Mas também foi um desafio muito grande pra gente e eu tô muito feliz que a gente conseguiu fazer essa entrega, porque era uma entrega boa ali que a Widia tinha conquistado. Pra quem não sabe, a Widia tá sempre nos meus vídeos do meu canal principal e ela pra mim é minha irmã de alma aí, então sempre vou estar junto com ela pra apoiar no que for necessário. Então, bora finalizar a produção desses bolos. Olha que lindo que tá ficando essa mesa com eles todos fechadinhos, gente. No vídeo parece que não cansa, né? Mas como são muitos movimentos repetitivos, cansa um pouco sim, eu não vou mentir. E olha, vamos pro take final da produção completa. Olha o tanto de bolo de pote que tinha pronto. Parecia um exército de bolo de pote, né? Então, vocês vão ver aqui, ó, o momento do adesivo por cima do bolo. Olha que delicadeza que fica, uma graça. E a produção completa em cima da mesa, aqui uma mesa cheia de bolo de pote. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar e comentar muito o que vocês acharam. Gente, é um vídeo super diferentão. E lá no canal principal da Widia, que eu vou deixar o link também, vai ter esse vídeo mais explicativo com as quantidades, como ela fez a massa do bolo, para vocês acompanharem do lado daí e fazer uma massa só. O vídeo foi esse, um beijo, até a próxima e tchau! Não esquece de se inscrever no canal.